Drácula, Drácula, Drácula. É impressionante como ao longo do tempo o vampiro, o mito do vampiro se permaneceu e ainda é contado até hoje. Só que tem uma coisa que também não muda, o fato de que no final das contas, vampiro se trata de uma coisa: sexo. A gente consegue ir além disso, mas basicamente é sexo, é isso. Ok, mas calma. Por que eu falei isso? Vamos dar o contexto pra coisa pra não ser somente isso. Por mais que também não tenha problemas de ser. O mito do Drácula é algo que a gente acompanha aí há muito tempo. Primeiramente lá do período antigo, onde o Drácula existiu, né? Não necessariamente o Drácula, né? Mas o Vlad von Tepes, que era um conhecido como Vlad o Empalador, que era um cara responsável, um líder militar, né, da Pensilvânia, da Transilvânia, onde um dos seus principais métodos de tortura era empalar pessoas vivas. Então ele foi realmente uma pessoa que existiu. Contudo, quando ele morre, conforme o tempo vai passando e o mito do vampiro se criando, surge então o Bram Stoker, que é o escritor do Drácula, né, um dos principais livros que conta a história. E então ele contextualiza o Vlad von Tepes, né, ele se utiliza dessa figura histórica para criar o personagem do Drácula. Contudo, entretanto, o mito do personagem, o mito da figura do vampiro, essa figura ali que pega pessoas e tira o sangue delas, já existia muito no leste europeu, por exemplo. O vampiro é um mito muito antigo. Contudo, ele foi se modificando ao longo do tempo. Um bom exemplo é em como o vampiro acabou se tornando algo que hoje em dia é possível a gente ver o Nicolas Cage sendo Drácula. E é até por isso que eu vou falar sobre esse tema hoje, porque a gente vai ter aí o filme Renfield, que conta a história do ajudante do Drácula e como ele vai tentar fugir, né, das mãos ali desse relacionamento tóxico que o Drácula ali tá colocando em cima dele, interpretado pelo Nicolas Cage. Só isso vale para ver o filme, tá? É isso. Aqui a gente tem, quando a gente pensar, um ritual em volta do Nicolas Cage, tá? Que a gente tem um centro de adoração a ele, tá? É isso. E enfim, vamos deixar isso para um outro vídeo, para um outro momento. Vamos pegar o próprio Renfield como base, que é esse personagem aí que é bem conhecido dos contos do Drácula. Que ele é um homem simples que acaba caindo nas mãos do Drácula, e então ele se torna o seu serviçal. E nisso já percebemos um pouco dessa relação, né, de desejo e também de uso, digamos assim. Porque o personagem em si do Renfield, ele acaba sendo atraído pelas mãos do Drácula, sim por um certo desejo, nem mesmo pelo desejo sexual, mas pelo desejo ali do que ele representa, sabe? Dessa coisa nociva, dessa coisa tentadora que o Drácula é. E isso era muito refletido antigamente na visão das mulheres. Na época das caças às bruxas, por exemplo, nós temos ali essa ideia da mulher, da bruxa em si, sendo essa figura tentadora, que vai retirar os homens do seu leito, que vai retirar os homens ali da sua promessa com Deus, tendo ali uma conexão com Satã, com as criaturas demoníacas, e isso era muito voltado para a figura da mulher, a mulher ser a principal tentação. E aí, isso, claro, se modifica com o tempo. Porque conforme o tempo passa e conforme a figura do homem vai se centralizando, a figura da mulher se torna submissa a ele. Então a família, como conhecemos hoje em dia, é criada. A figura tentadora agora não é mais a mulher, que em sua liberdade, digamos assim, era capaz de fazer isso. Agora é um homem que tenta tirar a mulher da sua casa, que tenta tirar a mulher daquele que ela foi prometida.
no próprio Drácula do Bram Stoker é basicamente isso, sabe? Uma mulher que foi prometida a alguém e que são um casal e ele ali tenta convencer ela a ficar com ele, tenta trazer ela para suas mãos, só que não acaba dando muito certo no final e no final, bem, o casal de certa maneira vence. E isso é retratado em vários contos em volta do Drácula, em volta dessa figura, em como essa tentação tenta ali tirar a pessoa da sua promessa com a sociedade, digamos assim. Um outro bom exemplo na própria literatura que é a Lilith, que através da Bíblia, é claro, e de outros contos, conhecemos ela como essa criatura demoníaca, digamos assim, essa mulher que tentava Adão a não ficar com Eva, a retirar ele dali. E, ao mesmo tempo, é uma figura adotada pelas bruxas e também pelos contos em volta dos vampiros como, novamente, uma figura nociva para as pessoas que estão ali de acordo com os bons costumes. E vamos pegar uma base melhor para isso. Qual é uma das principais regras que o vampiro tem que seguir? O vampiro ele não pode entrar na casa de alguém sem permissão. O vampiro ele somente pode entrar na casa de alguém se for permitido a ele. Ou seja, ele não pode entrar na propriedade privada daquela família, a não ser que seja ordenado a tal. Aquela tentação não pode chegar ali. E aí, com isso, percebemos que, como certas regras se mantiveram, a construção em volta do mito do vampiro começou a se modificar ao longo do tempo, onde o vampiro em si poderia ser alterado conforme a história que ele se propunha a oferecer. A regra de que ele não pode entrar na casa de alguém existe, mas o vampiro sugar sangue, por exemplo, pode ser até mesmo modificado e se manter no contexto do vampiro. E as metáforas em volta do que representa a história do vampiro passam de somente ser uma questão sexual para ir muito além disso. A própria Anne Rice, que eu considero ser, além do Bram Stoker, uma das figuras responsáveis por solidificar o que é o vampiro moderno, nós vemos ali nela a construção de como ela consegue contar histórias sobre relacionamentos que se passam ao longo dos tempos e constroem uma relação tóxica em volta daquilo. Constroem através do mito da imortalidade do vampiro e com isso, construindo essas relações, né, que ela é capaz de trazer essa narrativa, mostra a maldição do vampiro não somente como algo grotesco de que ele precisa se alimentar de sangue, mas também como algo sentimental, de que ele ali está fadado à imortalidade, está fadado a nunca ficar com alguém. Então, de novo, traz agora uma feminilidade maior para o mito do vampiro, desconstruindo aquilo que já conhecíamos. Então, isso é uma das maiores sacadas que os vampiros se propõem, né? Que a história dos vampiros consegue se propor. A forma como ela consegue se modificar ao longo do tempo. Ela consegue ser apresentada como diferentes ideias, né? Nós temos também Buffy, a caçadora de vampiros, que pode ser vista como uma metáfora para o medo do escuro perante as mulheres. De como as mulheres ali na noite se sentem ameaçadas pelos mais diversos perigos, aqui sendo solidificado pelo mito do vampiro, e sendo incorporado na Buffy, a protagonista, alguém capaz de enfrentar esses medos e destruir essas criaturas. Porque aí com isso nós temos então a solidificação do mito do vampiro não sendo algo pautado somente naquilo que vemos no passado, mais flexível, capaz de mudar. E com Renfield agora, veremos também novamente o mito sendo recontado, com o Drácula mais cômico, através de um relacionamento tóxico entre o seu chefe e o seu funcionário. Então, novamente, histórias que podem ser contadas das mais diversas maneiras, mantendo o quesito sangue e até mesmo, bem, sexo. Está bem, eu vou dizer a verdade. Não ligo para as cortinas. E estou chateado porque sinto saudade da Sabrina. Tudo aqui me lembra ela. Meu Deus. Porque é tudo dela. Eu sinto saudade da minha Sabrininha.